Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa de Fé e Ciência, seu compromisso aqui toda semana, toda terça-feira com a ciência e também com a fé. Pastor. Estudamos relacionando fé e ciência. Como é que a ciência ela mostra e comprova várias coisas que a Bíblia apresenta, a nossa fé. Nossa fé não depende da ciência, mas ela vem corroborar com aquilo que a gente acredita. E que bom que você tem nos acompanhado aqui a cada programa. E aqui sempre estudamos. Estudamos tanto da fé, a palavra de Deus, e estudamos também a ciência. Faz pouco tempo que a doutora Alda Pimentel esteve aqui com a gente e eu quero dar novamente as boas-vindas, doutora Alda Pimentel. Muito obrigada por estar aqui conosco. Faltaram coisas para serem faladas e estudadas no episódio anterior, então hoje vamos retomar e vamos falar de outro tema que semana também. A última vez demos alguns A gente pode entender um aqui. pouco sobre a geologia, né? E aí, Ana, a gente percebeu que a geologia tem muitas contribuições para a Demais. nossa sociedade e também tem uma relação direta com a fé, a forma que a gente observa, entende e percebe a natureza. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu já posso, então, começar a Quase. colocar o tema? Não, temos algo para apresentar, não é? Sim, a gente sempre aqui coloca em destaque a educação adventista, porque é muito importante uma educação com princípios e valores, desde que somos criancinhas até adultos. Como cristãos, a Bíblia apresenta um desenvolvimento físico, espiritual e mental. É uma integralidade. Nosso corpo, nossa mente, né, nosso espírito está tudo relacionado e amarrado no conceito que a gente tem de alma. Então, desenvolvemos o espírito através das orações, estudo da Bíblia, nossa comunhão com Deus, o nosso físico, o templo do Espírito Santo que Deus nos deu, e o crescimento intelectual e espiritual. Eu digo que o cristão ele precisa ser o mais inteligente porque Deus concede essas capacidades. E isso a gente faz estudando desde ali da educação básica, fundamental, até a faculdade e ensino médio. E a Igreja Adventista ela tem escolas, universidades que estão acessíveis a cada um de nós para o nosso desenvolvimento. Você é convidado a pelo menos entrar ali nos sites, pesquisar, verificar onde é que você se encaixa para que você possa também ter uma formação integral. Você, seus filhos, sua família. Exatamente. Eu já quero agradecer também, antes de entrar no tema, agradecer às pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Web NT Amazonas e que também está nos assistindo, que nos conhece, né, no posto Face to Face, através do canal no YouTube Adventistas Amazonas. Agora sim, autorizado. Nosso canal traz vários vídeos, já tem vários vídeos do programa lá. Então você pode assistir e você pode também compartilhar. Deve compartilhar com pessoas que você sabe que tem aderência, que tem ali afinidade com o tema, tá? E hoje, mais uma vez, discutindo sobre geologia. A gente já entendeu que estuda ciência, geologia. E aí, doutora, quando eu olho o relato das origens e estudo um pouco a ciência das origens, que é entender um pouco através da lente da ciência aquilo que é apresentado, como nós percebemos a questão da criação, a gente vê que a geologia, dentro da geologia mesmo, que estuda o solo, das origens, há diferentes formas de pensar, inclusive diferente daquilo que a Bíblia apresenta, né? E mesmo quando no mundo cristão, no meio cristão, nós temos ali algumas teorias. O que a senhora tem a destacar nesse sentido em relação à origem da terra, do solo? A Terra é jovem. Por exemplo, a geologia apresenta ali rochas com milhares, milhões de anos, né? Bilhões de anos, o universo com bilhões de anos. Quando a gente vem para a Bíblia, a gente vê que a criação ela é recente. Como é que a senhora percebe isso? Então, para o criacionismo bíblico, dentro do que alguns cristãos, cientistas cristãos, acabam compartilhando de ideologia sobre a criação, nós temos que o universo é mais antigo, a Terra é mais antiga e a criação é recente, nos 6 dias literais, conforme o que diz a Bíblia. Você poderia ler para a gente? É interessante aqui, ó, no capítulo 1, verso 1 de Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia já começa com essa premissa, apresentando quem é Deus e o que ele é. Aí no verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
E aí nós temos a partir do verso 2, disse Deus, haja luz, e aqui começa a se desenrolar toda a semana da criação. Isso. A criação recente, como a gente acredita, o que a gente tem anteriormente poderia sim corroborar a idade das rochas como idade bem antiga, de milhões de anos, para uma criação do universo e criação do planeta Terra antigo, e para uma criação da vida no planeta Terra literal, nesses dias da criação, conforme os relatos de Gênesis. É interessante então, quando a gente observa como estava a Terra, né? No princípio criou Deus os céus e a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso aqui é muito parecido com a descrição de planetas que estão ali sem qualquer tipo de vida, né? Então, o relato bíblico, com aquilo que a ciência das origens tem apresentado, mostra que essa Terra, ela existiu em algum momento, né? E não necessariamente na sequência Deus já vai criando a vida. Então, pode ser que tudo são conjecturas e inferências. Até mesmo a ciência, ela trabalha em cima de conjecturas e inferências através de algumas peças soltas do quebra-cabeça. Ela não tem como afirmar o tempo exatamente ou o que aconteceu em cada passo. Nós estamos falando a eventos que aconteceram num tempo muito remoto no passado. E, na verdade, tem estudiosos que falam que entre um verso e o outro há um tempo. É isso. Exatamente. Então, nós podemos entender que a parte mineral da Terra, ela pode ter sido criada no passado, no momento em que realmente não existia vida e que ela estava ali sem forma, assim como muitos outros planetas, a gente observa isso no universo, e em algum ponto na história da Terra, Deus começa a criar a vida. A semana literal da criação, de 6 dias literais, de 24 horas. No primeiro dia cria a luz e aí vai desenrolando a criação. Isso meio que diverge das outras teorias que a gente aprende, inclusive nas universidades, de que essa evolução da vida ela é gradativa. Ou seja, ao longo do tempo e desses milhares de anos, e aí diverge da crença criacionista que já vê, por um lado, a criação nesses dias literais. Que é baseado na palavra de Deus, que não deixa sombra de dúvida, né, de que Deus criou e pela palavra de Deus foram feitas as coisas. Diferente da ciência, a ciência ela trabalha com análise de dados e a partir dali você tem interpretações, né? Tanto é que a partir de um dado você pode ter diversas interpretações e até conclusões diferentes dependendo de como você aborda aquele resultado. A Bíblia, ela já afirma categoricamente. A Bíblia trabalha com certezas, a Bíblia não trabalha com pressuposições. Então, quando você tem duas narrativas que são diferentes, né, duas ideias que são diferentes, e nenhuma como a outra, você tem uma comprovação laboratorial, presencial, porque são eventos que aconteceram no passado, eu, como cientista, prefiro ficar com aquilo que a Bíblia apresenta. E no final acaba sendo uma escolha pessoal. Então, realmente é uma escolha de fé de cada pessoa, acreditar ou não acreditar. Então, meio que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, acaba sendo realmente uma escolha, mas a gente prefere acreditar. Sim, nós escolhemos acreditar e a gente convida você a acreditar também. Exatamente, com certeza, porque sim, pode acreditar. E aí já entra naquilo que é a ciência, que a doutora Alda é especialista. Ela é apaixonada por um tema aqui, Ana. Eu já ia falar sobre isso. Aquilo que ela pegou da sua profissão e quis desenvolver muito mais em benefício de muitas, muitas mais pessoas. Um elemento que faz parte desses estudos remotos, né, que a ciência vem anos e anos estudando e que talvez ainda vai continuar achando novas descobertas, né, porque a ciência tem isso, tem essa característica, não para. E eu acredito que, sim, continuaremos estudando agora. Sobre a água, né? Esse elemento que é tão essencial para a vida no planeta, que nós acreditamos também que Deus criou. Doutora, qual é a importância desse elemento que traz vida?
a importância já está na manutenção da vida. Então, a água é vida. Um fato interessante é que o nosso planeta ele é composto por água. Mas de toda essa multidão de água, só um pouquinho, um pequeno percentual é que realmente é para o consumo humano, que é a água doce que dá para a gente consumir. Então, na Amazônia, nós estamos muito abençoados porque a gente tem muita água doce, água em abundância. Então, a gente é muito abençoado por isso. Enquanto em outros locais, como no Oriente Médio, médias latitudes, a gente tem uma escassez de água significativa e com o aumento da população global, a gente vai tender a uma escassez de água muito breve. E isso já está acontecendo, mas vai se acentuar conforme a população mundial aumenta. Não é interessante que a gente está tão acostumado, nós somos mimados com mananciais quase que inesgotáveis, né? A gente sabe que não são inesgotáveis porque a criação que a gente consegue observar no nosso plano de visão, isso são coisas que, esses recursos a gente sabe que são esgotáveis. Mas aqui na Amazônia temos tantos rios, né? O maior rio do mundo, água doce para todo lado, parece que a gente não dá tanta importância. E quando parte para situações como você falou, olha o Oriente Médio, o outro extremo, a gente consegue perceber qual é a diferença, né? Sim, olha, um fato interessante. Apesar da gente ter muita água doce, nós temos 62 municípios e desses 62 municípios, 48 utilizam abastecimento de águas subterrâneas, não utilizam abastecimento de água superficial. Manaus é um exemplo que utiliza abastecimento misto. E isso não significa que para uma grande cidade como Manaus a gente não tenha problema relacionado à água. Pelo contrário, nós temos muitos problemas relacionados tanto às águas superficiais quanto às águas subterrâneas. E entre eles a gente cita a nossa falta de saneamento, que infelizmente é algo que é corriqueiro na região norte do nosso país. Então isso contamina as nossas águas superficiais e, por outro lado, a gente tem uma parcela de superexplotação das águas subterrâneas. A gente pensa que nunca vai acabar porque a gente tem muita água ao nosso redor. Mas não é assim que funciona. Quanto mais a população mundial aumenta, a gente tem essa tendência de utilizar mais recursos do nosso planeta e acaba exaurindo esses recursos. E nós temos essa má costume de ter a água como um elemento garantido, né? A gente abre a torneira e tal, sai água e tudo bem. De forma muito indiscriminada, muitas vezes. Sim. Ou escova os dentes, deixa a água escorregando e tal. Você mencionou o Oriente Médio e eu estava lembrando que ali, relativamente perto, na África do Sul, é muito difícil você abrir a torneira e ver que a água realmente desce. É um fiozinho mínimo e você fica assustado em todos os lugares onde eu ia, sempre caiu seu fiozinho assim, que aconteceu com a água que tá acabando. E você percebia assim uma valorização maior dessa água? Com certeza, com certeza. Então, aí ia ser a minha pergunta, né? Por que a gente tem que fazer essa relação? Por que você fez essa relação da água com o Oriente Médio? Porque ela está relacionada ao contexto bíblico. Muito bem. Está relacionada ao nosso contexto bíblico. Como a gente parte da leitura da Bíblia e a gente vê em diversos momentos citando na Bíblia essa relação desses povos com as águas e como origem ali da humanidade nessa região, a gente vê que essa relação ela é antiga e principalmente para aquele lugar, para aquelas pessoas, ela era também muito necessária. E assim, um fato interessante é que ao longo da Bíblia a gente vê que as cidades elas vão se desenvolvendo ao longo dos rios. Egito era próximo ao rio Nilo. Por quê? Porque assim como aqui na Amazônia a gente tem as áreas de várzea, então o rio sobe, deposita sedimentos nas várzeas e ali é bom para plantar. Assim também acontecia no Oriente Médio, as margens do Nilo. Então era um bom lugar, era um lugar fértil para plantar. Então, existem muitas semelhanças entre aquilo que acontecia lá e aquilo que acontecia. E isso que acontece é que a maioria das nossas cidades, elas são na beirada dos rios.
Então, por conta disso também, né? Pra gente, os rios, eles são os grandes caminhos por onde a gente navega. Nossas estradas. São nossas estradas, então é comum a gente ver tudo isso. Para eles, não tanto porque tinha uma escassez, mas os rios, eles representavam muito mais em termos de fertilidade, em termos de sobrevivência, em termos de vida. E, inclusive, no Oriente Médio, nas civilizações mais antigas, a gente tem aquedutos muito antigos que já demonstravam a necessidade de utilizar essas águas subterrâneas para a manutenção daquelas sociedades. Então, existem evidências disso, existem alguns aquedutos que são utilizados até hoje, sistemas que eu chamo de Qanat, eu não sei a pronúncia exata, né, Qanat, mas existem esses sistemas de utilização das águas. Inclusive, a gente tem povos aqui não muito distantes da gente, na América do Sul, que utilizavam esses sistemas, mas como eles passavam por uma escassez hídrica muito grande, a gente vê que eles tiveram que desenvolver técnicas para aproveitar esses recursos. E aí, na Bíblia, a gente acaba encontrando exemplos como Isaac, que perfurou muitos poços, né? Jacó, que era perfurador de poços. Então, onde ele ia, adorava ao Senhor e ele deixava também um presente para as comunidades, que eram os poços. Como a gente não imagina, né? Porque para nós é fácil fazer uso de ferramentas tecnológicas já avançadas e tal. Na época, era tudo na mão, né, gente? Então, eles conseguiram. Outro ponto antes de chegar na história de Isaac e Jacó, eu estava lembrando que as cidades de Sodoma e Gomorra e ainda outras mais ao redor estavam numa planície. Todas colocadas ali ao redor dos rios. Você tem na Babilônia, a cidade de Sodoma e Gomorra e muitas outras cidades, né? Ali a própria Jerusalém, ela se desenvolve ali a partir da fonte de Gion e água. Sem água ninguém faz nada. E assim, tudo relacionado também à questão da geologia. Nós temos ali uma geologia bem complexa, que a geologia ela pode possibilitar ou não possibilitar a existência desses mananciais. Inclusive, também questões de circulação atmosférica, precipitação. Então, tem um contexto todo que vai dar pra gente essa possibilidade da gente ter abundância de água ou não. Mas olha, como cientista, a gente sempre procura relacionar, Ana, o que a gente estuda na nossa área com a Bíblia, cientistas cristãos, né? E a gente procura ali encontrar histórias e coisas que há uma relação direta. Então, como bioquímico, como farmacêutico que sou, eu gosto ali das histórias que tem sobre curas, sobre medicações, substâncias. E você sobre como... a sua área, exatamente. E você como geóloga, assim, que histórias ali você deve ter muitas, destaca? Porque Jesus falou que era a água da vida, né? O texto. Então, mas aí, conversando com ela ali nos bastidores, ela falou uma outra história que encanta ela. Eu queria que você compartilhasse. Gente, então, realmente isso é incrível. Eu tava pensando agora, eu nunca pensei nisso. Eu pensei agora conversando com vocês, que realmente, dependendo da área que a gente gosta, a gente vai ter afinidade com determinado tipo de história. E a Bíblia vai ter esse subsídio para nós. Com certeza. E tem resposta para todas essas áreas da ciência, viu? Ou pelo menos coisas que se relacionam com todas as áreas dos profissionais. Isso. E assim, eu não vou mentir, né, gente? Gostava das partes que tinha seca. E aí Deus mandava chuva. Nossa, eu achava muito incrível. Mas tem uma história que eu gosto muito. Não sei porque eu gosto muito, mas eu gosto. Que é um dos primeiros milagres de Eliseu. Quando ele vai para Jericó e ele encontra a escola de profetas e tudo mais. E aí ele acaba passando ali por Jericó, eles estão com um problema. E esse problema é justamente porque em algumas versões dizem que a água causava abortos. A água era ruim para o consumo, a água era ruim para plantar. Então eles precisavam daquela fonte de água, eles bebiam daquilo, mas a população estava sofrendo muito porque a água era ruim. E aí eles chegam para ele e falam, olha, a gente precisa... de um milagre, a gente precisa da sua ajuda, só você pode nos ajudar. E movido por Deus, claro, né? Ele vai lá e faz esse milagre de transformar uma água que estava contaminada em uma água boa. E sabe, para mim, o que é mais incrível é que ele utilizou sal, utilizou uma tigela nova para fazer esse milagre. E pra gente, nas águas subterrâneas, quando a gente estuda, a gente vê que, por exemplo, um processo de salinização
em alguns aquíferos. Assim, tem coisas que são irreversíveis. Eu não sei como era o caso de lá. Fiquei até curiosa uma vez para saber um pouco mais sobre a geologia, mas eu não levei isso mais à frente. Para estudar, para ver. Mas existem alguns casos, eu não sei se esse era o caso desse exemplo, mas que esses processos eles podem ser irreversíveis. Mas pelo poder miraculoso de Deus, houve um manancial que foi transformado em água boa. E as pessoas ficaram muito felizes e aconteceu um grande milagre, uma grande revolução na vida daquelas pessoas. Com certeza. Então, nossa, quando eu leio sobre esse capítulo, eu fico maravilhada em como Deus ele utilizou a forma como as pessoas precisavam de vida e como elas viam a vida para falar sobre quem ele era e como ele amava as pessoas. E ao longo da Bíblia a gente vai ter diversos relatos sobre a relação de Jesus na beira do poço, Jesus utilizando ali aquele ambiente em que as pessoas precisavam da água para mostrar quem ele era. O relato que a professora Alda está comentando aqui está lá no 2º livro de Reis, capítulo 2. E a gente pode observar ali, nós podemos observar a atuação do natural com o sobrenatural. Então, existe até um ponto onde a natureza, né, tudo hoje você consegue explicar de forma racional e até científica, mas existe um limite. E nesse limite é onde vem o sobrenatural, é onde está o milagre. Como você falou, como é que em horas ou em pouco tempo, você colocando um sal, adicionando alguma coisa na água, você vai purificar a água e torná-la potável para o consumo. Mas Deus usou ali Eliseu, né? Eliseu acaba usando ali elementos que faziam parte daquela cultura, para que a cultura pudesse observar, as pessoas pudessem observar que ele naquele momento estava sendo o instrumento de Deus, e Deus faz um milagre. Transforma uma água que é amarga, águas maras, né? A água que é amarga, pela atuação de Deus, em uma água pura e limpa. Isso é o que Deus quer fazer na nossa vida também. Às vezes a nossa vida também ela está passando por momentos difíceis, momentos amargos, e somente o milagre de Deus para tornar aquilo ali tudo claro e limpo. Ai, gente, isso me anima. Claro. Porque realmente Deus, ele é a nossa fonte da água viva e é aquele que transforma a nossa vida. E é por isso que eu acho que eu gosto tanto de estudar sobre as águas, sabia? Porque eu lembro de todas essas coisas maravilhosas que Deus faz. Ai, eu fico emocionada. Claro, com certeza. Gente, até arrepiada. O poder miraculoso de Deus operando na vida das pessoas e utilizando o que a gente precisa para viver, para transformar as nossas necessidades. Então, gente, isso é incrível. É incrível. A mesma coisa aconteceu lá já com Jesus na terra, né? Transformando a água em vinho. Imagino que muitas pessoas tentaram... Então, aí é uma transformação... muitas pessoas tentaram, no exemplo de Eliseu, né? Tentaram fazer o mesmo experimento que Eliseu fez e nada aconteceu, né? Eu só estou imaginando, né? Tentando fazer... Aqueles que presenciaram esse milagre, né? E não conseguiram explicar o que aconteceu com essas águas naquela época. Agora, aquelas outras pessoas que presenciaram o milagre de Jesus transformando água em vinho, cada uma dessas experiências, e tem bastante na Bíblia sobre as águas, interessante você mencionar aquela, é para ficar, assim, completamente sem palavras. Veja, a ciência naturalista, que é aquela que só leva em consideração tempo, matéria e energia, e acha que não existe nada além disso, né? Não existe sobrenatural, ela vai buscar explicações, né? E volto a falar, inferências e tentar comprovar várias coisas. Que tudo foi natural, ou tudo foi ali montado, armado, ou juntando coisas. Mas quando a gente lê o relato na íntegra e você de fato racionaliza, tenta entender aquilo que aconteceu, busca através de fontes naturais explicar tudo aquilo, você não consegue. Então, transformar a água em vinho, que é o exemplo que vocês estão colocando aqui. Imagina só a quantidade, infinidade de substâncias que você tem no vinho. São moléculas orgânicas, são moléculas inorgânicas, mas predomina ali, né, o que dá o sabor, o que dá a cor, o que dá as características do vinho, são as moléculas orgânicas que ali estão presentes. Taninos, por exemplo, que são produtos naturais. Como é que você vai produzir isso? A partir de 2 átomos que é feita a água. A água tem o oxigênio e os hidrogênios.
como é que hidrogênio e oxigênio vai se transformar em carbonos, vão se transformar em cadeias, e já vai ser algo assim espetacular para ser provado, tomado, e algo delicioso, muito melhor do que tudo aquilo que foi apresentado antes. Não existe outra explicação que não seja milagre. Na história que eu contei, por exemplo, o que é comum pra gente no estudo das águas subterrâneas é que à medida em que as águas vão interagindo com as rochas, elas vão levar elementos químicos. E dependendo do tipo de elemento químico, ele pode dar um sabor, uma cor, pode ser prejudicial. A gente tem aquelas águas que a gente chama de... não são águas potáveis, mas eu esqueci a expressão, mas que são águas que têm algum tipo de substância. Como se fosse uma água pesada, né? Ou águas duras. Não águas duras, mas que a gente consome. As pessoas vão, eu quero me rejuvenescer, vou entrar numa fonte tal, que ela tem essa substância. Pode ser. Né? Então, isso, águas meio que minerais que vão ter determinada substância. Então, provavelmente, o que acontecia ali era que a gente tinha uma água que estava interagindo com uma rocha que tinha alguma coisa na sua composição e que por um poder miraculoso acabou que não teve mais, né? E ali Deus dando oportunidade para aquelas pessoas daquela cidade. E aí, se a gente for estudar a história de Jericó, a gente vê que um tempo antes aconteceu lá com Josué, que foi destruída, jogaram sal por cima da cidade para a cidade não ter ninguém lá novamente. E aí, 500 anos depois, a gente tem uma cidade erguida e com esse problema, talvez ocasionado por esse incidente de 500 anos atrás. A gente não sabe como foi, mas Deus operando para dar salvação para as pessoas, oportunizar vida, que é isso que Ele dá para gente, vida. Assim como a água ela é necessária para nossa vida, Deus ele também é necessário como a água para nossa vida. Porque sem Ele a gente não é nada. Nem se fala das vezes que Deus fez com que apareça a água das rochas. Hoje em dia, né, você teve que ter conhecimento desses espaços, né, na Terra que existe água subterrânea, mas hoje em dia a tecnologia ajuda, né, para poder descobrir e detectar, enfim. Mas na época... E isso na época era tudo rústico. Era tudo... Nossa, gente, isso que eu fico mais impressionada. Era tudo na escavação, tudo... Não... Era tudo no poder de Deus, realmente. E aí o relato bíblico traz justamente essa ideia para fortalecer a nossa fé. Quando a gente vai lá para a criação, né, nós vamos para a criação, Deus criou tudo, né, os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então um dia o planeta foi só água. E como? O que significa que ele morava ou se mexia entre as águas? Isso vai ser muito interessante de continuar estudando lá mais para frente. A minha cabeça ou a imaginação não consegue rever. O nosso corpo está composto mais de 70% do nosso corpo é água. A água tem mais de 60 propriedades que são exclusivas. Faz ponte de hidrogênio. Nosso planeta tem água em todos os estados físicos. Né? Ela alcança grandes temperaturas, consegue congelar o fenômeno ali de congelamento das águas dos rios. Como é que você pode lá congelar só na superfície, embaixo o rio continua a fluir e isso faz com que a vida ela se mantenha, né? É o solvente universal, dissolve ali todas as substâncias, ou a maioria das substâncias, e vai conseguir fazer isso no nosso corpo. Realmente é um presente de Deus. E que bom que você tem o privilégio de estudar água. E que continua, como realmente você beneficia, através dos seus estudos e o seu trabalho, beneficia as comunidades, as pessoas? Então, nos nossos estudos, nós trabalhamos com os impactos de eventos relacionados a mudanças climáticas nas sociedades humanas. Ou então, como mudanças, por exemplo, na temperatura, elas vão controlar o nosso uso de água, tanto água superficial quanto água subterrânea. Como que isso vai interagir com a gente. Às vezes a gente não dá muita importância, mas sim, mudanças no nosso ambiente, elas vão controlar o nosso comportamento. Seja no uso de água, seja no uso de energia, e tudo no fim está relacionado à água. Para que no futuro a gente saiba como administrar um pouco melhor esses ambientes. Então, trabalhando um pouco com a questão das águas superficiais, que atualmente era o que eu trabalhava mais,
a gente vê que, infelizmente, na cidade de Manaus, nossos mananciais estão contaminados por conta do que a gente falou no início, dessa falta de saneamento, e tudo isso tem um problema no futuro. Quando a gente permeabiliza o solo, ou seja, a gente constrói demais, a gente tem uma tendência de aumentar o escoamento superficial, ou seja, a água que cai e não infiltra, mas ela escorre pela superfície. E a tendência é que a água ela saia do lugar mais alto para o lugar mais baixo, ou seja, o lugar que tem maior potencial para o menor. E aí imagina um volume muito grande indo para os nossos igarapés, que já estão bem estreitos, às vezes com muitas construções. Infelizmente, é o que a gente acaba vendo acontecendo, de pessoas perdendo suas casas por conta desses eventos aí de inundação, e acontecendo cada vez com maior recorrência na nossa cidade. Então, nos nossos estudos, a gente vê e estuda tudo isso, porque no final, ali no fundo, vai servir para os nossos órgãos públicos também terem ações e providências para mitigar esses efeitos. Assim como a água é tão essencial para a gente e fazermos consciência do uso da água, né? Nós também precisamos fazer uso de uma outra tipo de água. Eu estou falando dessa que vem daqui, porque o pastor já pegou a Bíblia, então eu vou dar a palavra para ele. É isso, né? Nós já finalizamos esse programa com a palavra de Deus. O que Deus tem reservado para nós. E há um convite no relato que você comentou aqui, e é um dos meus preferidos, está em João capítulo 4, que é sobre o contato, a conversa de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço. E que mensagem poderosa quando Jesus diz assim, afirmou-lhe Jesus, João capítulo 4, verso 23. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, que todos nós aqui que fazemos uso da água e reconhecemos a importância da água física, nós possamos fazer uso da água espiritual, a água que Jesus todos os dias dá para nós, para que nós nunca mais possamos ter sede e que possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. A professora Alda falou como ela é uma bênção, como é que ela traz, através da sua ciência, o benefício de tantas pessoas. Esse é o objetivo da ciência, é beneficiar e ajudar as pessoas. E isso coaduna diretamente com o benefício que a Bíblia traz para nós, mostrando mais uma vez que fé e ciência se harmonizam, se assim você se permitir aprender mais sobre esses dois temas. Muito obrigado pela sua audiência e esperamos você no próximo programa. Obrigada também, doutora. Obrigado novamente, pastor, também para você. Até semana que vem. Até semana que vem.